Lucas 21, 5. Primeira leitura. E dizendo alguns a respeito do templo que estava enfeitado de formosas pedras e presentes, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra para que seja derrubada. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e divisões, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em lugares grandes terremotos e fomes e pestes, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Agora vá, por favor, para o Salmo 37, versículos 7 até o 9. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona a fúria. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém. Irmãos, nós vivemos um tempo de preconceitos e, como uma resposta de também uma produção legislativa e de atos de afirmação em prol dessa legislação, de defesa contra preconceitos. Então nós testemunhamos o preconceito contra pessoas de etnias diferentes, nós presenciamos preconceito contra pessoas de orientações e opções sexuais diferentes da maioria, e há um que se chama etarismo. Etarismo vem de etária, vem de idade. O preconceito contra as pessoas mais velhas. Essa semana veiculou aí nas mídias sociais e nos jornais alguns comentários que 3 jovens colocaram contra uma colega de faculdade de 40 anos de idade, dizendo que ela era muito velha. Eu particularmente acho que fizeram isso num tom de brincadeira, mas a reação das pessoas contra esse comentário mostra exatamente esse esforço de uma parte da sociedade para lutar contra o preconceito do etarismo, contra o preconceito contra a velhice. Mas nós temos que pensar que o envelhecimento é um processo natural da vida, do qual ninguém foge. E nós precisamos revisar os nossos conceitos sobre o passar dos anos e as características que nós vamos alcançando na medida em que vamos envelhecendo. Naturalmente, a produção de valores que se tornam dinheiro é muito grande e faz com que a juventude seja algo que as pessoas busquem. Não é de agora.
Há uma lenda muito antiga que diz de uma fonte da juventude, onde a pessoa bebendo da água permaneceria sempre jovem e se caísse dentro dessa fonte começaria a voltar no tempo. De alguma forma as pessoas estão sendo instigadas a fugir dessa coisa de que é impossível fugir, de que é um envelhecimento. As coisas estão envelhecendo e o final do processo de envelhecimento é que aquilo que envelheceu acabe. Paulo, escrevendo, ele diz: tudo que é velho está próximo de acabar. Tudo que é velho está próximo de acabar. 50 anos está próximo da morte. 60 anos, mais próximo ainda. 70 anos, 80 anos, mais próximo ainda. Você pode até dizer, mas eu conheço alguém, ou na minha família as pessoas vivem 90, 80 anos. Tá bom. Estão mais próximas da morte do que normalmente a impotência quem tem 20. Mas nós então começamos a usar cremes, a dietas, fazer exercícios, começamos a mudar hábitos, começamos a gastar dinheiro em procedimentos cirúrgicos de todos os tipos, para fugirmos daquilo que é impossível fugir: velhice e morte. Mas o processo de envelhecimento, ele não acontece somente conosco, ele acontece conosco, com os que estão ao nosso redor e com o mundo. O mundo da matéria é um mundo que está entregue ao envelhecimento. E nós precisamos alcançar a sabedoria para nos posicionarmos e nos entendermos diante dessa mutação constante de todas as coisas. Não adianta você querer se agarrar à força, à beleza da juventude, porque ela vai escoando das suas mãos, vai saindo entre os seus dedos, não tem como segurar. Então, no final dos processos de envelhecimento da vida, nós devemos alcançar sabedoria. Nós devemos alcançar conhecimento. Não é à toa que há um pedido feito a Deus numa das passagens bíblicas que diz: ensina-nos a contar os nossos anos de tal maneira que alcancemos corações sábios. A sabedoria de aceitar que todas as coisas estão passando me permitem desfrutar do meu agora da melhor forma possível. Se eu entender que os meus filhos não serão para sempre crianças, eu vou aproveitar a infância deles. Eu não vou ficar tão nervoso. Eu não vou trocar um dia mais com o meu filho por um dia mais de serviço quando eu puder fazer a troca. Eu não vou trocar um descanso solitário no meu quarto vendo o Instagram ou televisão quando eu poderia estar no parque com um filho. Eu entenderia que eu não terei para sempre a capacidade, a disponibilidade de sair com o meu cônjuge, com o meu noivo, com o meu namorado, para um jantar, para um passeio, para um cinema, ou simplesmente para caminhar depois de uma refeição de mãos dadas. Eu não vou perder o meu agora, eu não vou ficar triste pelo tamanho pequeno da minha casa, ou pelo acabamento simples que ela tem, e deixar que a amargura tome conta do meu coração, pelo que eu não tenho uma casa grande, com piscina, bonita. Eu vou aproveitar ao máximo tudo que eu tenho. Também não vou sofrer por aquilo que eu não preciso sofrer. Pesquisas indicam que 86% de todas as nossas preocupações e medos não acontecem. Ou seja, 86% daquilo que consome a minha energia vai se perder, não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos duas passagens aqui que são bastante interessantes. A primeira delas que nós lemos, Jesus está no templo, no grande templo de Herodes. E a Bíblia diz que ele estava enfeitado de uma maneira muito especial naquele dia. E alguém chama a atenção de Jesus para a beleza do templo. E Jesus diz assim: contemplem essa beleza toda, mas saibam que ela vai passar. Não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai ser derrubado. E olha, esse tempo bom que vocês estão vivendo agora, mesmo em meio a uma ocupação romana, mesmo em meio a uma onda de cobranças de impostos bastante pesada, mesmo em meio a tantas dificuldades, ainda virá
um tempo pior, virá um tempo muito pior. Vocês serão perseguidos. Vocês serão entregues pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, por amor do Evangelho. Mas não se preocupem com as dificuldades. Naquele momento vos será dado o escape. Eu não vos deixarei sozinhos, eu vos darei condições e sabedoria, de tal maneira que as pessoas que vos perseguirem não vão poder resistir a vocês. E aí ele diz uma coisa: na vossa paciência possuireis a vossa alma. Preste bem atenção. Então Jesus está olhando para eles que estão ali, pasmos com a beleza da construção, a suntuosidade daquela construção, a beleza dos enfeites que estavam ali. E Jesus disse: não ponham o coração de vocês nessas coisas, porque isso vai passar. Não pensem também que não virão tempos difíceis, eles virão. Mas pensem numa coisa: junto com a dificuldade, eu darei a vocês a sabedoria para passar pela dificuldade e vencer. E todas as dificuldades, aqueles que vos perseguirem, não resistirão a vocês. É na vossa paciência que vocês vão possuir a vossa alma. O que é alma? Nós precisamos entender que na igreja evangélica, nós acreditamos na constituição do ser humano a partir de 3 partes: espírito, alma e corpo. O corpo, matéria, me permite entrar em contato com a natureza criada. Porque eu tenho um corpo material, eu bebo água, eu como comida, eu abraço as pessoas, eu vou a lugares, eu vejo, eu ouço. Com o meu espírito, eu consigo entrar em contato com o mundo espiritual, é uma interface existencial. Eu consigo encontrar Deus com o meu espírito. É por isso que a Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu também possuo a minha alma. O que é alma? A alma é psique. Da palavra psique vem a palavra psicologia, psiquiatria. É a nossa parte onde nós existimos emocionalmente, onde nós desenvolvemos os nossos sentimentos, onde nós nos posicionamos diante de todas as coisas e de todas as pessoas. Então veja, nós vivemos uma época de algumas décadas para cá, em que o consumo de remédios psiquiátricos tem crescido cada vez mais. Os remédios psiquiátricos são os responsáveis pelo grande lucro dos laboratórios do mundo. As doenças psicológicas estão levando pessoas aos psiquiatras, às clínicas para se internar, aos consultórios dos psicólogos, e as pessoas estão ficando cada vez mais frágeis diante do tempo que passa. Cada vez mais as pessoas estão com medo da velhice que está chegando, porque estão perdendo a beleza estética e plástica, porque estão perdendo a força e a destreza, porque estão perdendo as oportunidades e o entendimento. As pessoas estão ficando cada vez mais entristecidas, porque elas são medidas por aquilo que têm, e não por aquilo que são. Nós vivemos numa sociedade capitalista, e é tão interessante perceber como que as pessoas sem um mínimo de cultura acham que o capitalismo é a melhor coisa do mundo. O capitalismo é um sistema que diz que você vale o quanto você tem. Conforme o capital que você junta, conforme o capital que você imobiliza, você tem mais valor. Então, se você tem R$1 milhão investido num banco, você é uma pessoa que deu certo na vida. Se você tem 10 milhões, você é uma pessoa que deu muito mais certo. Mas se você tem 100 milhões, você é um gênio.
Você pode ser uma pessoa que trata os outros mal, você pode ser uma pessoa desumana, você pode ser uma pessoa feia sob todos os pontos de vista, mas dentro do capitalismo, se você juntou dinheiro, se você tem bens, as pessoas olham para você com inveja. Em função desse valor, nós começamos a ficar muito tristes, porque dentro desse sistema existe o grupo chamado capitalista que tem o dinheiro, que controla as forças de produção, e existem aqueles que trabalham, aqueles que vendem a sua força de trabalho. E cada vez mais, para ficar mais rico, o capitalista precisa tirar do trabalhador tudo que ele pode. Então vamos dando ao trabalhador cada vez mais tempo de trabalho e menos de descanso, vamos exigindo mais dele, vamos dando a ele uma sensação de que ele está numa competição eterna com os seus iguais, com os seus irmãos, com os seus vizinhos, e ele não tem paz. E você precisa estar então o tempo todo estudando, você precisa estar o tempo todo constituindo novas habilidades. E deram para nós uma notícia falsa: você pode ficar rico sendo empreendedor, você pode criar um grande patrimônio, você pode ser um empresário, você pode começar pequenininho. E na prática isso não funciona assim. As pessoas estão começando negócios e quebrando. As pessoas estão se transformando em trabalhadores autônomos, mas não tem mais condições de tirar férias, não tem mais condições de ficar doente e se tratar, porque não existem garantias. Isso faz com que as pessoas vão ficando cada vez mais doentes e começam a perder a sua humanidade. Não é à toa que a síndrome do pânico está aí pegando um monte de gente. Doenças de todo tipo que vêm da ansiedade, doenças autoimunes que surgem exatamente dessa psique completamente desarranjada. Vem Jesus e diz assim: bota o dedo num botão chamado stop, para tudo. A primeira coisa que você tem que saber é que tudo está passando. Tudo está passando. Esse sistema capitalista vai passar, ele está fadado ao fracasso. Jesus disse: virá tempo de guerras e rumores de guerras, terremotos, maremotos, pestilências. Virá um tempo de grandes perseguições, porque a própria natureza vai rejeitar esse sistema desumano que os humanos estão construindo. É como se a terra entrasse em convulsão para vomitar essa forma de viver dos homens. Então o nosso Deus vem e diz assim: nesse momento é na vossa paciência que vocês vão possuir a vossa psique, a vossa alma, vocês vão ter paz. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Sabia que o número de pessoas que estão desenvolvendo doenças como câncer, como lúpus, como a paranoia, que é a mania de perseguição, como a esquizofrenia com suas múltiplas formas, gente que sente bicho andando nele, gente que sente um bicho andando dentro de si, gente que ouve vozes, gente que vê vultos, gente que tem certeza que os seus pensamentos estão sendo copiados por algum tipo de máquina, ou que algum pensamento via alguma tecnologia está sendo colocado dentro deles. Sabe que esse tipo de coisa está crescendo? Sabe que o número de pessoas que estão se sentindo perseguidas por vizinhos, por parentes, por colegas de trabalho está cada vez maior? Jesus vem e diz assim: você quer ficar sadio nesse ambiente completamente desumano, que já existe e que vai se tornar cada vez pior? Tenha paciência. Pastor, o que é paciência? Eu ficar calmo, vou tomar chá de camomila, vou tomar chá de folha de maracujá, porque é melhor do que o próprio maracujá, para eu ficar calminho? Vou comprar na farmácia do Wesley maracujina e vou deixar a vaca ir para o brejo e quando der eu tiro? Não. Paciência é uma palavra formada a partir de duas outras palavras. Nós precisamos inverter, colocar o fim da palavra no começo, para a gente entender o significado dela. Paciência, ciência da paz. O que é ciência? Conhecimento. Eu tenho ciência de que eu estou na comunidade cristã no domingo à noite. Eu tenho ciência de que eu estou casado. Eu tenho ciência de que amanhã será segunda-feira. Eu tenho conhecimento. Então é a ciência da paz, é o conhecimento que eu tenho da paz
que vai permitir que eu não fique paranoico, que vai permitir que eu não me torne excessivamente competitivo, que não vai fazer com que eu me sinta diminuído num ambiente extremamente competidor, onde eu vejo o meu tio cada vez melhor e eu não consigo alcançar, onde eu vejo o meu cunhado conseguindo bens cada vez maiores e eu não consigo alcançar, onde eu vejo que eu não vou nunca chegar na casa dos meus sonhos, onde eu vejo que eu não vou conseguir comprar o meu carro, trocar o meu carro, onde eu não vou fazer as coisas que eu quero. Qual é então o dispositivo de conhecimento que pode me dar paz? A primeira coisa é, entenda, tudo está passando. Mesmo quem tem, não tem para sempre. Mesmo quem conseguiu, não vai manter para sempre. Qualquer mau negócio, aquilo sai das mãos. Qualquer novo fato que surja na vida econômica do país, na saúde da pessoa, na estrutura funcional da empresa onde ele trabalha, onde aquela pessoa está vendendo o seu produto, mercandejando, faz com que tudo mude. Eu não sou mais feliz porque eu tenho 100 milhões ou porque tenho 1 milhão. Alguém vai dizer para mim, sim, pastor, guardadas as devidas proporções, ter um pouco mais de dinheiro me dá uma folga. Será? Será? Será que se você tivesse hoje 500 mil reais, você estaria melhor do que você está hoje? Talvez você levante a mão e diga assim, eu estaria. Como que você sabe disso? Como você sabe? Há um homem na Bíblia que disse, olha, eu fui mais rico do que todo mundo antes de mim. Eu fui um rei mais glorioso do que todo mundo. E eu descobri que quanto mais se tem, mais preocupação a gente tem. Que a pessoa que tem muito não dorme com medo de ser roubado. Que o melhor da vida é comer, beber e se alegrar com a pessoa que a gente ama. Que não tem nada melhor do que você estar presente no seu presente. E ser grato pelo que você tem agora. E fazer só o que te é possível. E não acreditar nas mentiras. Você não será jovem para sempre. Você não será bonita para sempre, você não será gostosa para sempre, você não será forte para sempre, você não será gostoso para sempre, você não será rico, ou será, não dá para dizer, mas com certeza dá para dizer que você está no melhor momento da sua vida, hoje, que você é a pessoa mais linda que você pode ser hoje, que você é a pessoa mais especial do mundo hoje, que você tem o melhor que Deus tinha para te dar e tem para te dar e está te dando agora. Então aproveita o que você tem, descanse no Senhor. A ciência da paz é saber que todas as coisas vêm de Deus e voltam para Deus, por isso Ele é o início e o fim de todas as coisas, como está escrito em Apocalipse. Eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e sou o ômega, a última letra do alfabeto grego. Jesus disse, eu sou o início e o fim de todas as coisas. Então, eu sou pleno e sou capaz, estou na melhor forma da minha existência quando eu estou em Cristo. Quando em Cristo eu pratico uma justiça para com o meu próximo, quando eu busco em mim a pacificação, não me torno uma pessoa belicosa, mentirosa, não troco a minha ética, a boa ética, por nenhum benefício escuso. Então veja, Jesus diz, não se alegrem porque o templo é um templo grande e bonito. Se preparem para momentos difíceis e quando eles chegarem, descansem em que Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Irmão, sabe por que algumas pessoas não conseguem vencer as dificuldades? Olha aqui para mim, em nome de Jesus, porque não estão em Cristo. Eu quero falar agora de uma forma muito especial para os casados. Se você está aqui hoje, sua esposa não está, seu marido não está, se você ainda não é casado, essa palavra serve para você também. A nossa espécie, ela foi feita para o casamento. A nossa espécie foi feita para o ajuntamento. Nós não somos bons em viver sozinhos. Nós não somos feitos em viver sozinhos. Nem todo casamento é um ajuntamento. Nem todo ajuntamento é um casamento.
Mas o ideal é que o casamento seja um ajuntamento. Porque muitas pessoas se casam e estão separadas. Não conversam, não têm os mesmos interesses, não têm a mesma fé, não têm os mesmos objetivos, não têm o mesmo carinho, não têm a mesma visão da vida. Quando namoram, andam de mãos juntas. Depois que se casam, não andam mais. Tem prazer em estar juntos, em conversar, em abraçar, em beijar, em deitar um no colo do outro, mas depois que se casam, vão separando. As brigas se tornam frequentes. Mas não é esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que nós tenhamos, dentro de uma relação que nós chamamos de casamento ou ajuntamento, que nós estejamos sempre juntos. Então veja, a maior força que existe numa estrutura humana é quando duas pessoas estão na mesma fé. Por isso é que Jesus vai dizer assim: o que 2 ou 3 ligarem na terra será ligado no céu. Eu preciso estar em Cristo com a pessoa com quem eu ando. Eu preciso estar na mesma disposição. Eu preciso crer do mesmo jeito. Porque todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim. E por Ele o amém. Então quando duas pessoas ligam isso na terra, isso é ligado no céu. Então toda dificuldade é vencida para quem está em Cristo. Jesus vem e diz assim: na vossa paciência possuireis a vossa alma. Na vossa paciência. Diante da dificuldade, eu não me desespero. Diante do desafio, eu não desanimo. A Bíblia diz que é bom que sejam 2, porque se um fraquejar, o outro levanta. Então na mesma fé que um casal, 2 pessoas que estão vivendo juntas, ajuntamento, e que se aliançaram num casamento, um levanta o outro e diz: que é isso? Não desanima, vamos dobrar os joelhos, vamos buscar a Deus, vamos para a igreja, vamos para a palavra, vamos praticar a palavra, vamos obedecer a Deus. Olha, Deus está nos dando a capacidade de aguentar passar por essa dificuldade. Tem uma promessa aqui, veja o que ele diz aqui, irmão, presta atenção. Ele disse assim, olha aqui: ponde isso no vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E aí ele diz no verso 18: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Ele está dizendo então, quando essas pessoas estão na mesma fé, quando essas pessoas olham para a dificuldade e dizem: as dificuldades fazem parte da vida, as mudanças acontecem, eu não vou me apegar a coisas, eu vou me apegar a Deus. Eu não vou me apegar à casa, eu não vou me apegar à beleza, eu não vou me apegar ao dinheiro, eu não vou me apegar a nada. Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar, porque Deus não envelhece. Há muito tempo atrás, eu ouvi alguém que chegou perto de mim e disse assim: pastor, essas notícias que a gente não busca e que chegam para a gente, e que seria até melhor que não chegasse. Mas alguém falou para mim assim: fulano de tal disse que o senhor prega sempre as mesmas coisas. Falei: graças a Deus, porque tem 2000 anos que esse livro não muda. Eu tenho 2000 anos que são pregadas as mesmas coisas, e é segurança para vocês que não haja nenhuma mudança. Então veja, se a gente dizendo as mesmas coisas, as pessoas já não andam na mesma fé, a casa está dividida, mora mãe e filha e não estão na mesma fé. Mora pai e filho e não estão na mesma fé, marido e mulher e não estão na mesma fé, irmão e irmã não estão na mesma fé, 2 amigos e não estão na mesma fé. Dizem que são cristãos, mas não podem dar a Deus aquilo que Deus requer. Sabe, irmão, quando a Bíblia diz assim: sede perfeito como perfeito é vosso Pai, perfeito é perfeito. Se alguma coisa sair, deixa de ser perfeito. Pode ser ótimo, pode ser bom, pode ser excelente, mas não é mais perfeito. Mas a palavra de Deus não diz assim: sede ótimos, sede bons, sede excelentes. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: sede perfeitos. Eu tenho meditado na palavra, eu estou numa parte, num dos textos que eu estou lendo, em que Paulo escrevendo, ele vai dizer que aquele que pisa no mandamento, pisou em toda a lei. Porque a lei que diz não matará, também diz não adulterará.
Aí eu digo, eu não adultero, mas eu matei. É como se eu pisasse na lei inteira. Então veja, como é que você quer vencer a doença, a pobreza, a dificuldade, a perseguição, a injustiça? Como é que você quer que Deus lute por você se você não é perfeito diante dele? Você pode ser bom, você pode ser excelente, você pode estar achando que você está dando para Deus até mais do que Deus merece, mas Deus não aceita. Então ele diz, é na vossa paciência que você vai possuir a sua paz. É na vossa paciência que você vai vencer todas as dificuldades e desafios. Porque na sua paciência você vai, no seu conhecimento da paz, saber quem é o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Quem é o Senhor dos senhores? Jesus. Quem é o médico dos médicos? Jesus. Quem é o dono do ouro e da prata? Jesus. Quem é aquele que tem a chave e abre a porta e ninguém fecha, fecha a porta e ninguém abre? Jesus. Quem é aquele que está contigo todos os dias até o final dos tempos? Jesus. Mas se você não anda com ele 100%, você não pode esperar que Deus possa operar na sua vida 100%. Então ele vai dizer para nós, olha, não adianta você ficar com preconceito e fazer por você mesmo. Eu vou fazer todos os cursos do mundo, eu vou usar todos os cremes do mundo, eu vou fazer todas as academias, eu não vou ficar velho, eu não quero andar com um carro de 10 anos, eu preciso de um carro no máximo de 2, preciso trocar meu carro, preciso mudar de casa, preciso comprar uma televisão nova, não posso mais ter uma televisão de 10 anos de idade, eu preciso... Irmão, você não precisa de nada disso. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Pega a sua dificuldade, põe de lado e põe Deus no lugar da sua dificuldade. Põe o Senhor em primeiro lugar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Segundo texto que nós lemos, Salmo 37. O Salmo 37 tem uma outra situação, mas tem uma mesma proposta. Porque ele diz o seguinte: você olha para as pessoas más e vê que elas vão melhorando cada vez mais. Eu falei do sistema capitalista. É engraçado como é que pessoas com pouco entendimento acham que o capitalismo é o melhor negócio do mundo. É impressionante isso. Tem gente que diz, o capitalismo é a melhor coisa do mundo, nós somos capitalistas porque estamos dentro do capitalismo. Me perdoe, eu vou usar uma palavra feia, mas é a palavra que cabe. Só uma pessoa muito estúpida vai achar que é capitalista porque está dentro do capitalismo. Dentro do capitalismo, o grande número das pessoas, a grande maioria das pessoas é proletariado, é trabalhador. Capitalista é um pouquinho dentro da sociedade. O capitalista é aquele que detém o capital. E sabe o que acontece? Para ele ficar cada vez mais rico, ele se torna cada vez mais injusto. Eu dizia hoje para o Wesley, hoje nós tivemos o trabalho de café da manhã com os irmãos de um. Eu dizia para o Wesley, quando a gente estava chegando lá na esquina e nós vimos alguém, e vimos algumas outras pessoas, eu disse para o Wesley, você lembra, Wesley? Eu te falei assim, Deus não criou o homem para viver desse jeito. Deus não criou ninguém para ser mendigo. Deus não criou ninguém para ser sem teto. Deus não criou ninguém para revirar lata de lixo esperando achar um resto de comida. Não é um plano de Deus, é um plano dos homens. De que homens? De homens capitalistas, que querem captar, que querem ajuntar dinheiro. E para eles ficarem cada vez mais ricos, eles precisam fazer o povo ficar cada vez mais pobre. O rico só é muito rico porque o pobre está cada vez muito pobre. E quando você começa a olhar para você e você diz assim, peraí, mas as leis deviam ser justas. As leis são. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Nós temos na nossa Constituição um artigo que diz que o salário mínimo tem que ser suficiente para você viver com dignidade, pagar seu aluguel, fazer sua compra, pagar suas contas de água, luz, remédio, ônibus, conseguir educar o seu filho. Segundo especialistas, para que isso acontecesse, o salário mínimo hoje deveria ser em torno aí de uns 8 mil reais. Por que ele não é? Segundo alguns estudiosos, quanto mais corrompido é um governo, mais impostos ele cria. E mais ele diz que há defasagem no orçamento.
Me lembro uma vez que eu mandei fazer uma placa para o carro, há muitos anos atrás, na cidade que eu morava, e conversando com o despachante, ele disse assim, olha, a fábrica de placa cobra dessa placa, vou dar um exemplo aqui, R$5, e o Detran cobra R$38. O que explica sair de 5 para 38? O que explica? O que explica salários altos que fazem políticos e servidores de primeiro escalão figurarem entre as pessoas mais ricas do país? Injustiça. E aí vem o salmista e diz assim, presta atenção no que o salmista diz, olha aqui, a partir do Salmo 37, do verso 7, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ele está dizendo, não fique indignado quando você ficar vendo isso, não. Não fique indignado, não. Por que você não deve ficar indignado? Você deve ficar inconformado. Inconformado significa eu não aceito e eu vou trabalhar para mudar isso. Para mudar isso, o que nós fazemos? Nós vamos levar o café da manhã. Nós vamos orar pelas pessoas. Nós vamos tentar resgatar. Achei maravilhoso hoje, alguém que estava entre nós, tinha uma pessoa deitada, com frio, e ela perguntou, vocês não têm um cobertor? E uma das pessoas que estava entre nós foi até o carro, pegou uma coberta que nunca tinha usado, eu acho, e levou e disse, está aqui, pode ficar. Eu falei, caramba, Deus preparou o cobertor para quem estava com frio. A gente não programou de levar. Porque nós não nos conformamos, mas nós não estamos indignados. O fato deles fazerem leis que legitimam e que legalizam os recursos que eles têm para ficarem cada vez mais ricos, fazendo com que os outros fiquem cada vez mais pobres, não me deixa indignado. Porque se me deixar indignado, o que vai acontecer? Olha o que diz a palavra, verso 8. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque se eu ficar indignado, sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, eu vou fazer a mesma coisa. Quer dizer que para ficar rico tem que roubar? Eu vou roubar. Eu não vou roubar de mão, revólver na mão, mas quer saber de uma coisa? Daqui para frente, o meu metro vai ter 90 centímetros, o meu quilo vai ter 900 gramas, se alguém bobear eu vou passar a perna mesmo, porque estão passando a perna em mim. Essa semana, irmãos, fui visitar o Wesley. Já falei para vocês, vamos começar a praticar o amor entre nós? É bom, visita os irmãos, manda uma mensagem, diz, estou com saudade. Marca de tomar um café, de tomar um chá, de sentar, de conversar. E eu estava passando ali perto da farmácia do Wesley, eu gosto de ir lá, né? E passei na porta, parei o carro, falei, mas eu não gosto de ir lá de mão vazia. Normalmente eu levo a garrafa térmica com água, levo um café solúvel, ou já levo um chá. Passei na padaria e comprei 2 quindim. Foi quindim? Foi quindim não, foi o quê? Queijadinha. Comprei 2 queijadinhas, amarelinha, gostosa, cheia de coco. Conversei com a menina, ela pesou, a gente brincou bastante lá enquanto ela me atendia, botou no envelope. Quando eu passei, a menina do caixa falou para mim assim, 3,10, 3,20. Falei, tá errado. Ela falou, por quê? Falei, porque esse é o preço de 1, não é preço de 2. Porque eu tinha pesado lá, uma tinha dado 3, como é que pode 2 dar 3? Não tem jeito. Aí nós voltamos ao caixa, no que a gente estava conversando, a menina pesou uma, eu pedi 2, ela pôs 2 e pegou o selo de uma e colocou. Sabe o que o salmista está dizendo? Quando você começa a ficar indignado porque o político está ficando mais rico, porque o capitalista está ficando mais rico e você está ficando cada vez mais pobre, porque o dono da fábrica fecha a fábrica e manda comprar produto da China e manda você embora, manda seu tio embora, seu vizinho já está desempregado, você começa a dizer, eu vou fazer a mesma coisa. Bobeou? Não, são 2 quindim, 2 queijadinhas pelo preço de 1. Problema da menina, problema da padaria. Não, irmãos, não te indignes para fazer o mal. Por quê? Porque tudo está passando. Olha o que a palavra diz no Salmo 37, verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O que é ser desarraigado? Arrancado pela raiz. Ai!
dos empresários capitalistas que estão cada vez mais ricos, a partir do empobrecimento cada vez maior das pessoas, serão desarraigados, arrancados pela raiz. Ai dos políticos, ai dos membros do judiciário, ai daqueles que são altos funcionários e que trabalham para perpetuar ou para impetrar um sistema injusto que faz com que o dinheiro saia de uma forma injusta. Eu não vou dizer desonesto ou ilegal, porque ela é legal, e dentro da legalidade acaba sendo honesta, mas ela é injusta, sai de uma forma injusta e vai para o bolso deles. Eles serão arrancados pela raiz. Olha aqui para mim em nome de Jesus, por favor, olha para mim. Jesus disse assim: vocês estão contemplando esse templo, o templo de Herodes, que é muito grande, não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão contemplando os palácios de Brasília, não vai ficar pedra sobre pedra. Aquelas mansões maravilhosas, aqueles helicópteros, aqueles carros vão envelhecer. Aquelas pessoas cheias de arrogância, vestindo ternos caríssimos e usando joias, usando colares de 16 milhões de reais. Sabe o que vai acontecer? Vão envelhecer e vão ser arrancados pela raiz. Aí lembra que Jesus disse assim: na vossa paciência possuireis a vossa saúde mental, a vossa psique, a vossa alma. Olha o que ele disse aqui, verso 9, finalzinho: mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Do que ele está falando? Ele está falando de justiça. Deus fará justiça na terra, a terra será daqueles que esperam no Senhor. O Senhor, mediante a ressurreição dos mortos e a restauração da terra, estará dando aos seus servos aquilo que dos seus servos foi tirado. Então ele diz: não fique indignado, não fique com raiva, mantenha sua paciência, mantenha sua vida com Deus, seja fiel a Deus. E aí digo eu, como pastor, aqueles que são casados, andem na mesma fé, andem no mesmo espírito, obedeçam a palavra, cresçam no conhecimento de Deus. Um reino dividido não vai subsistir, vai desistir. Se marido e mulher não estiverem na mesma fé, se dois irmãos não estiverem na mesma fé, se dois amigos não estiverem na mesma fé, como permanecerão juntos? Haverá entre eles algum acordo? Não haverá. Então, em nome de Jesus, preste atenção se você já está vivendo num reino dividido. E se você já está vivendo num reino dividido, mas vive com alguém, diga para essa pessoa: nós só não estamos melhor porque não estamos no mesmo espírito. Você está me puxando para baixo. Irmão, não aposte em perdedores, aposte em vencedores. E vencedores são aqueles que esperam no Senhor. Não confie na força do seu braço. Não fique indignado ou não se apaixone pelas coisas desse mundo. Se apaixone pelo Senhor. Obedeça a Deus. E a cada dia, quando você perceber as perdas que você for tendo, porque o tempo vai nos roubando, vai nos levando todas as coisas, se alegre. Receba com gratidão os anos que vão chegando e as limitações que eles trazem, mas cresça em sabedoria e graça diante de Deus. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.